aí a gente já começa. Vou botar aqui o Pai Felipe. Bom dia. Tudo bom? Tudo jóia. Acabei de vir numa aula de sem fio. Falei. Tomei sem voz, mas Não, tô rindo de um negócio que a Julie me mandou aqui. tudo certo. Fale o que vai ser o nosso check-in. Então, bom dia, né? Verificar ali, falar sobre os exercícios, se fez, se não fez, está com dúvida, onde estão as dúvidas, para mim anotar aqui e nos organizarmos, e depois, então, passar para o colega. Vou começar pela Júlia, então. Júlia? Oi. Eu fiz o exercício da semana 2, não tive muita dúvida. Eu não entreguei ainda o da semana 3, ele tá na metade. Eu dei uma atrasadinha na semana 3, por causa que eu tava fazendo os negócios da SEC, mas agora eu já tô botando em dia. Então, acho que seria isso. Vou passar pro Felipe Verones. Dúvidas até agora, não? Dúvida até agora não tive. Bem tranquilo fazer o resumo ali da semana 2. Entendi bem. Certinho. Sou eu, né? É. É pra falar o que a gente fez, se Tá aí teve na dúvida. tela. Vocês estão enxergando? Então, né? Tô, só que tá pequenininho. Deixa eu aumentar isso aqui. Tá, eu não tive dúvida nenhuma, fiz tudo já, tudo tranquilo. Eu só tive dúvida em relação a quais etapas era para fazer da última atividade, mas aí eu perguntei lá no grupo e me falaram, porque, tipo, acho que no vídeo falava uma coisa e aí no fórum tinha outra e eu não sabia qual que era para seguir, mas aí eu fiz, acho que até a terceira etapa, né? A quarta era dos dois professores e aí a gente vai ver depois, né? Isso, é que na verdade quem acabou tirando a dúvida na semana passada, eu falei. Na verdade é assim, o recomendado é fazer aquilo que eu sei que vocês não vão ter problema, não vão empacar. Que era a etapa 1, 2, eu acho que é a 3. Na quarta etapa, ia empacar por quê? Porque ia ter 2 recursos. E aí vocês iam ficar assim, mas eu mando para qual professor primeiro? Como que eu organizo isso? E assim, assim que a gente terminar o check-in, então, eu falo algumas coisas sobre isso e explico, então, essa questão do processo e tal. O importante era ali tentar fazer a simulação com os dados que estavam ali, porque o que vai acontecer agora? Vocês vão ter que gerar aqueles tempos de chegada. Hoje vocês estão fazendo com a tabela já com os valores, tanto tempo de chegada quanto tempo de atendimento. A próxima etapa, né, agora é geração de números aleatórios, mas eu acho que na semana que vem entra a parte de Monte Carlo, que é justamente vocês pegarem as amostras e gerar o histograma e criar a distribuição de frequência, que é coisa que vocês viram lá, estatística. E aí vocês vão aplicar aqui, tá? Mas tem que ficar bem entendido ali como que funcionam as tabelas, com os dados sendo fornecidos, quer dizer, entendeu o que é aquelas entradas, o que é a saída, o que é o atendimento, como que calcula as estatísticas, beleza, vamos para o próximo passo. Tá certo? Passa para quem, Felipe? Pro Lencina. Tá bom. Bom, sobre dúvidas. Do segundo. Peraí, meu cachorro quer entrar. Sobre dúvidas no segundo, do resumo do capítulo sobre modelagem e simulação, eu não tenho muita dúvida. Foi só fazer um resumo. Inclusive, eu fiz, acho que um resumo muito grande. Não sei se eu sintetizei muito. Mas sobre a semana 3, eu não sei se eu fiz certo, porque estava meio confuso, eu acho que foi. Muita gente também achou, mas do jeito que eu entendi, eu fiz. Foi um negócio bem grande e tal, das etapas da simulação. Eu só fiquei com uma dúvida, por exemplo, que na minha cabeça o problema que estava ali, tipo, parecia que tinha um banco de dados e era uma simulação que parecia que aconteceu, e daí eu não sei se isso realmente
uma simulação, ou ele é realmente uma coisa, é uma situação real que aconteceu e você apenas está analisando estatisticamente, né, como aconteceu na vida real, através de uma tabela ou algo do tipo. Não sei se eu fui claro, posso falar uma bobagem. Não, é que na verdade o que vocês estão fazendo confusão é como é que eu sei os tempos que as pessoas vão chegar nas atividades, né? Se vocês pensarem ali desde o início que vocês estão estudando, o que é o processo de simulação, né? É eu tentar, através de cenários, identificar como é que está funcionando um determinado sistema. Então, eu preciso de duas variáveis aleatórias, os tempos das chegadas e os tempos de atendimento. Como é que eu consigo esses dados? Ou eu faço amostra, Exato. vou lá coletar os dados para fazer uma distribuição, porque assim, negócio, agora vocês vão ver ali números aleatórios. Então, assim, ó, eu não sei que horas que vai chegar a gente no sistema. Pode chegar a qualquer momento. Então, a gente trabalha com geração de números aleatórios, a gente trabalha com distribuição. Distribuição, aquelas que vocês estudaram lá, estatísticas, normal, uniforme, exponencial, porque a gente tem que atribuir algum valor. Para mim fazer uma simulação próxima da realidade, eu preciso mais ou menos ter noção dos valores. Então, esses exercícios que vocês estão fazendo, alguém foi lá e coletou esses valores. Se chegar os alunos para ser atendidos com esse tempo de atendimento, como que isso vai se comportar? Então, aquilo ali é um cenário. Tá? Um cenário para ser simulado. Então, a gente está trabalhando com cenários que estão sendo fornecidos para vocês. O próximo passo é vocês coletarem os dados, ou a partir dos dados coletados, vocês gerarem esse cenário. Opa, com esses dados aqui, o que vai acontecer é isso aqui. Mas aí vocês saem lá dos dados. Por que tudo isso? Para vocês entenderem como que funciona todo esse processo, como que funciona o simulador. Depois, quando a gente vai para a parte prática, a gente vai jogar os dados ali no simulador e a gente só vai analisar o resultado. E aí o importante vai ser modelar. Porque daí vocês vão ter que pensar no processo, na quantidade de recursos, no número de entidades que entram, se eu posso modificar aquele processo colocando outro processo. Então a gente vai trabalhar o resultado e o que ele significa, né? Exato. E aí a gente vai trocar, em vez de se preocupar com a simulação em si, a gente se preocupa com a modelagem. E daí a gente vai modelar em cima do Arena, e aí é uma ferramenta, simulação. Então essas tabelas vocês não vão usar mais. Mas as tabelas, nesse momento, elas têm uma finalidade didática, que é vocês entenderem como é que funciona o processo dentro do simulador. Ele funciona exatamente como se fosse um conjunto de tabelas. Tá certo? Mas passa para quem, Gabriel? Aproveitando que o Matheus levantou a mão. Passa para o Matheus, então. Tá, ô professora. Oi, Matheus. Chequinha. É assim, diz o que está fazendo, onde está perdido. Fez exercício, não fez exercício? Eu fiz exercício. Eu atrasei 52 segundos para entregar a atividade, não tem problema? Claro que não. Tá. Essa atividade não vale nota. Tá bom. Mas a respeito da Arena, eu não consegui baixar a Arena. Ui. Onde é que eu baixo? Tu entrou lá no site da Rockwell? Então, eu pesquisei no Google, Arena Download. Tá, então vamos fazer assim, Matheus. Depois a gente pode falar sobre o Arena mais pra frente, porque o Arena vocês vão usar, acho que da quinta, sexta semana em diante só. Então a gente ainda tem tempo. A prioridade hoje é ver como é que está o andamento até aqui, falar do trabalho, e aí se sobrar um tempinho a gente já fala do Arena, eu já vejo ali da onde faz o download e tu baixa. Tá? Vocês têm que se cadastrar como... Porque tem uma versão free que é para educação. E aí vocês conseguem baixar. O único problema é o pessoal que usa Mac e Linux. Que aí tem que ver se vai fazer máquina virtual, como é que vai fazer, porque aí a coisa complica. Mas quem usa o Windows é tranquilo. Tá? Depois eu até mostro para vocês ele aqui, se vocês quiserem. Se sobrar um tempinho depois das dúvidas. Pode ser?
Tu Tá. fez a lista 3 ou não, Matheus? Ah, A tá. lista Tu entregou 3. com atraso, mas conseguiu fazer toda? A atividade da tabela lá? Aquela Eu que tinha fiz. professor, tinha os alunos, ia para a Assim, né, reprodução, para a professor, eu fiz. biblioteca. Aí ficava uma tabela gigante, porque daí o tempo de entrada num processo é o tempo de saída do outro. Aham, eu fiz. Só que daí eu fiz no Excel, daí passei para PNG, aí ficou cortado no meio. Ficou meio estranho, mas dá de Sem ver. problema, sem problema. Não interessa que conseguiu fazer. O visual não vou me preocupar agora, porque, como eu disse para vocês, essas tabelas são mais didáticas do que... É para entender como é que funciona o mesmo negócio, tá? Na verdade, se vocês estivessem com aula presencial, vocês iam ter que fazer essas tabelas todas à mão. Vocês não iam usar Excel. Porque na prova, quando é presencial, a tabela é na mão. E aí eu digo, quer fazer no Excel pode até fazer, mas no dia da prova tem que lembrar que tem que fazer na mão. E aí o pessoal se perde, soma errado, erra uma continha lá no meio da tabela, erra toda a tabela, erra as estatísticas, erra tudo, do início ao fim, é espetáculo. Tá certo? Passa para quem, Matheus? Chama um colega aí. Pois agora eu não sabia que tinha que passar para outro Mas colega. é que tu não estava na primeira aula, né, Matheus? Então eu vou Ó, passar para o Matheus, então, já que tá levantando. o pessoal que não foi chamado ainda, levanta a mãozinha aí pro Matheus Zamboni ver como é que funciona. Tá, ele passou para mim aqui. Opa, Matheus, É. fala. Então, eu acho que o último que eu fiz ali foi o resumo, eu ainda não cheguei a fazer a outra atividade, no decorrer da correria aí dessas semanas. E até o momento não tem nenhuma dúvida não, viu? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Lendo os capítulos ali, tá tudo em dia. Essa parte mais teórica é tranquila, tá? Não pode se perder ali nas tabelas de simulação e talvez onde fosse dar problema, e ninguém falou, nem na semana passada, é naquelas fórmulas de calcular a média, de teoria das filas, que tem lá da lavação dos carros, que se quando chega a 4 carros se comporta de um jeito, 5 carros se comporta de outro, quando chega a 6 tende ao infinito, vai virar um inferno aquela lavação. É uma loucura. Porque ali, aquele tipo de técnica analítica, ela depende de médias. E média nunca é uma boa medida. Por quê? Porque eu posso ter um determinado alguém que ficou muito tempo no processo e os outros ficaram menos tempo, só que daí na média vai aparecer um valor bom e não é. Por isso que técnicas que nos fazem avaliação de desempenho nos dão médias como resultado, nem sempre são as melhores formas de entender o funcionamento do processo. Tá? E aí a gente pode pensar em processo, qualquer processo. Por exemplo, se eu estiver analisando o tempo de cliente-servidor de um sistema de web, por exemplo. Né? Como é que se comporta aquilo, quanto tempo os clientes levam para ser atendidos, quanto tempo como que está a sobrecarga do servidor, se o servidor está ficando sobrecarregado, quantos clientes ele ainda consegue atender antes dele cair, porque ele vai cair, porque nenhum sistema funciona a 100%. Então, essas técnicas de simulação, de teoria das filas e fórmulas de analisar sistemas discretos nos permitem dar uma enxergada no desempenho, mas também nos permitem fazer, por exemplo, planejamento de capacidade. Eu consigo prever o comportamento dos sistemas em função daqueles dados que normalmente eles funcionam. Então, eu tenho um cenário, o sistema sempre repete aquele cenário. No caso de uma sobrecarga, como que ele vai se comportar? No caso de ter menos carga, como que ele vai se comportar? E assim eu posso analisar roteador, eu posso analisar servidor, eu posso analisar um sistema operacional. Né? Eu acho que ainda... Hoje eu estava reclamando aqui do Windows, porque começa a fazer um swap de disco lá e me abandona e dá vontade de jogar longe essa merda, porque o negócio não volta. E a gente não tem controle, porque ele simplesmente decide que vai fazer aquele swap de disco ali, fica usando o disco, fica usando a memória, tu não sabe qual é os processos que estão ocorrendo ali.
Entendeu? Então, se a gente fosse fazer uma análise de desempenho desse tipo de sistema, a gente precisa de um simulador e vai usar, então, a simulação discreta, que é a simulação da maioria das situações que a gente atua aqui. E aí também, lá no início, talvez o sistema diferente tenha os dois tipos, tem simulação contínua e simulação discreta. Mas a maioria dos nossos processos cai na simulação discreta, por isso que a gente depois trabalha com o simulador dessa linha de simulação. Simulação contínua, ela é muito mais para a parte gráfica, para a parte de computação, né, gráfica de jogos, de simuladores de voo, porque ela tende a trocar de estado junto com o tempo. Né? O tempo evolui e aquele estado vai modificando. A discreta, ela muda conforme os eventos que entram na simulação. E aí, ali naquele material, dessa última que tinha o exercício, já começa a aparecer esse negócio de evento. O que é um evento, afinal de contas? Né? Então, essas coisas que vocês têm que entender até aqui. Tá? Passa para quem, Matheus? Vou passar pro Ian. Eu fiz o exercício 3 ali. Eu acabei lembrando que eu esqueci de adicionar ali as outras tabelas da biblioteca e a outra que tem lá, então faltou fazer essa parte aí. Mas não tenho nenhuma dúvida Tá jóia. para isso. Tu estava na aula da semana passada, da dúvida? Não lembro. Eu tava. Ah, tá. Então tá. Passa para quem, Ian? Eu passo pro Luca. E aí? Eu fiz todos os exercícios lá e fiquei sem nenhuma dúvida. O Acho Luca que é também isso. estava semana passada, já tirou um pouco das dúvidas lá, né? Não sei se já foi, mas passar para o Heitor. Tá bom. Sim. Alô, Oi, salve. Heitor. Salve. Eu também fiz todos os exercícios, fiz até a tabela dos professores também, que eu achei bem tranquilo. Da troca de estado ali, ocupado livre? Ou a da quarta? Isso, esse mesmo, da quarta. Tá. Aquilo ali é legal para vocês entenderem como é que funciona. Se vocês forem um dia criar um simulador, vocês têm que manter o estado desse... Porque, assim, o professor é um recurso, né? Então, é ele que vai atender todas as entidades que entraram, por exemplo, se a gente estiver simulando. Ele que atende as requisições lá, as chegadas dos estudantes, as tarefas, por exemplo. E aí, ele, dentro do simulador, precisa manter o estado desse recurso, se ele está ocupado ou se ele está livre. Né? Porque ou ele vai estar atendendo ou ele não vai estar fazendo nada, só tem dois estados. E isso que vai determinar o desempenho do professor, por exemplo, o quanto ele estava ocupado naquele período simulado. Então, é um dado importante de contabilizar o tempo que ele está atendendo e o tempo que ele está livre. E um é correspondente ao outro. Então, se ele está 100 minutos de simulação, ele está 60 ocupado, quer dizer que ele está 40 livre. Se em 100 minutos de simulação ele está 40 ocupado, ele está 60 livre. Um vai complementar o outro. Sim. Porque só tem esses dois estados, tá? Eu achei tranquilo porque usou o mesmo... pediu para usar os mesmos tempos da primeira tabela, né? Aí, no caso, tipo, não teve tanto problema porque o professor sempre ficava livre, assim, né? Ele não atendia dois alunos ao mesmo tempo, chegava outro ainda. Então, ficou mais tranquilo, assim. Nos nossos processos, ele nunca vai atender duas pessoas ao mesmo tempo. Não, sim, era dois professores, né? Sim, no caso dos dois professores, sim. Ali só tem a questão do gerenciamento de fila, que depois eu vou falar para vocês. No caso dessa tabela que a gente usou os mesmos horários da primeira, não teve ninguém na fila, né? E foi mais tranquilo. Mas acho que era só isso. Passa para quem, Heitor? Passar para Roni. Nossa, tá uma chuvarada aqui na agora. Oi, Rony. Bom dia. Bom dia. Eu pulei o exercício da semana 2 e fiz só o da semana 3.
Eu fui até a terceira etapa e achei tranquilo, sem dúvida. Tá, joia, então. Conseguiu fazer certinho. O exercício da semana 2 era ler o capítulo e fazer um resumo, né? Então, Na verdade, eu nem vi o que é. onde tem leitura, você sai tudo correndo, né? Ô, coisa séria. Mas tá bom, tá valendo. Tá certo? Esses exercícios de fixação são sempre mais para preencher a frequência de vocês e para, tipo, se eu não colocar nada, eu não tenho certeza que vocês vão fazer. Então, a gente tem que fazer essas cobranças, infelizmente, para vocês se motivarem aí, se incentivarem a estudar sozinhos em casa, que não é fácil. Passa para quem, Rony? Eu passo pro Antônio. Ok, então. Eu fiz o resumo da semana 2 e na semana 3 eu tentei fazer as tabelas até a terceira fase. Eu acredito que a maioria das coisas que eu coloquei lá estão certas, mas eu ainda sinto que faltou alguma coisa, até porque eu não sabia como calcular a porcentagem de ociosidade. Então, eu acho que eu esqueci de pôr alguma coisa na tabela. Eu não sei. Tá, a gente já dá uma corrigida ali, não tem problema. Ficou Beleza. só com essas pequenas dúvidas, assim, de que estou fazendo certo, estou fazendo errado. Só isso? Sim, sim. Em geral, eu fui seguindo a lógica e fui fazendo as tabelas. Mas alguns pontos que talvez eu tenha errado ou eu tenha esquecido de acrescentar. Errar é tranquilo, né? Porque ali, na verdade, aquelas tabelas ali não tem mistério. Vocês só vão errar se vocês somarem alguma coisa errada ou se vocês esqueceram de contabilizar alguma coisa. Mas normalmente é assim, ó. Tempo de chegada, tempo de atendimento, fila e tempo livre do operador. Então, essas informações que vocês precisam no mínimo. Se quer botar a hora que ele entra no serviço, a hora que ele sai do serviço, pode botar. Mas o essencial é saber o tempo que ele chegou. Se esse tempo de chegada não estiver acumulando, vocês têm que criar um tempo de relógio. E aí verificar. Se o servidor lá está ocupado, o atendente está ocupado, ele vai esperar na fila. Ele só vai ser atendido quando o atendente liberar. Então, essas contabilizações de tempo. E aí, o tempo de permanência no sistema, que vai ser o tempo que ele chegou. Então, se ele chegou e ficou na fila, vai ser fila mais serviço. Ou se ele chegou e não tinha fila, vai ser só o tempo que ele foi atendido. Então, são coisas assim que, com o decorrer aí das aulas, vocês vão se acostumando, tá? Mas não tem mistério. Tempo de ociosidade do recurso é aquilo ali que eu estava falando. Naquele período simulado, quanto tempo ele ficou livre? Digamos que ele ficou livre 50 minutos dentro de 100 minutos. Então, é 50 sobre 100, vai ser 50%. Tá? Aí a porcentagem é a proporção de tempo livre do operador. E a parte, sempre quando vocês precisarem, por exemplo, saber quanto tempo que ele ficou ocupado, é o complemento. Então, se ele ficou 50%, é 50% ocupado, 50% livre. Porque são só 2 estados. Tá? Mas eu acho que tem as formulinhas lá para calcular também. Num dos PDFs aí que eu dei para vocês. Passa para... Temos 2 colegas que ainda não foram chamados. Antônio, quem escolhe? Ok, eu passo para o Miguel, então. Eu fiz os 2 trabalhos e a minha dúvida fica ainda no trabalho 2, aquela parte das fórmulas que eu não entendi como aplicar muito bem. Miguel, quando tem fórmula é simples, Miguel. É só pegar e botar na fórmula. O problema é quando o problema da gente não tem fórmula. Vocês escolheram uma área que é só resolver problema. E às vezes não tem fórmula. Faz ali. Vamos revisar ali as fórmulas, sem problema. Tá? Mas sempre que tem fórmula, a gente também. Porque daí é mais fácil de resolver. Então tá, Chama o colega, que eu acho que só faltou o Ricardo. Alguém mais não foi chamado?
Ricardo? Não está saindo o som do Ricardo? Alguém testando o Ricardo? Ricardo, não te ouvimos. Não está saindo som. Tenta sair e entrar de novo da ligação. Está no celular ou está no computador, cara? Isso, sai e entra, vamos ver se melhora. A gente aguarda um instantinho. Enquanto isso, eu vou separando aqui algumas coisas para a gente falar com relação às dúvidas. Dá de escutar agora? Agora nós te escutamos. Oi, Ricardo, tudo bom? Oi. Eu fiz do resumo e o exercício da semana 3. Eu não tive muita dúvida, só eu não tenho certeza se a soma de percentual de ociosidade da reprografia e da biblioteca estão certa. Fora isso, eu não tenho muita dúvida. Pois eu não consigo abrir na outra janela, por quê? Eu acho que o Ricardo era o último, mas alguém não foi chamado. Estou brigando com o negócio. Bom, então vamos tentar sanar as dúvidas e depois a gente vai falar do trabalho. Eu já coloquei lá para você o que vai ser feito. O trabalho vai ser em duplas. Mas primeiro vamos para as dúvidas aqui para não misturar os assuntos. Deixa eu me achar aqui onde é que está o slide dessa fresca aqui. Materiais para os exercícios. Vamos ver isso aqui. Acho que é essa aqui, né? Exemplo simples, explica como que faz, comportamentos, assometria. Essa parte aqui que eu estava falando para vocês, das teorias das filas e dos tempos médios, e são essas fórmulas aqui. Então, assim, tem muitos trabalhos, hoje em dia eu acho que tem até pouco, assim, sabe? Mas tem muitas vezes que vocês vão ver o pessoal fazendo menção à teoria das filas. Então, entra nessa seara aqui dessas fórmulas aqui para calcular as médias de desempenho do sistema. Só que isso aqui realmente, quando trabalha com tempo médio, é muito complicado, porque o tempo médio me dá esse resultado aqui. E esse resultado aqui, por essa situação que ele fotografa aqui, significa que com 6 carros, o sistema sobrecarrega, quer dizer, o meu sistema não vai funcionar a partir de 6 carros. E se a gente colocar esses dados numa tabela com as distribuições mais realísticas, fazendo tempos de chegada entre 12 e 15 minutos, distribuídos proporcionalmente, esse resultado vai ser diferente. Então, esses tempos médios aqui me dizem que o sistema tende a infinito com 6 carros, o tempo de demora no fio. E não é o que acontece se a gente olhar com o processo de simulação. Por isso que a simulação ela é tão importante para a gente analisar cenários reais ou questões relacionadas a sistemas mais complexos. Porque ele te dá um resultado em termos de avaliação de desempenho, muito melhor. Quer dizer, a gente consegue compreender o funcionamento do sistema de uma maneira mais clara e mais próxima da realidade, o que muitas vezes com essas fórmulas a gente não consegue, tá? Então, a ideia de vocês aqui é começar a entender esse processo da simulação, é via simulação manual, até a gente entrar lá no Arena, né? E é através das tabelas, quer dizer, essas tabelas elas representam o como que funciona dentro do simulador, tá?
Obviamente que quando a gente tiver um simulador, a gente vai estar trabalhando com as distribuições para entrada e saída, e as distribuições para chegada e as distribuições para atendimento. Quer dizer, esses valores vão ser muito diferentes, mas vão ser mais próximos da realidade, porque assim, em nenhum processo do mundo as coisas chegam exatamente no mesmo tempo dentro do sistema. Eu não sei que tempo é esse. Eu posso trabalhar com amostras, e as amostras me dão uma representação do funcionamento do sistema. Num cenário, que era aquilo que eu falava para o Gabriel no início da aula, eu vou ter cenários, e a simulação sempre vai me permitir analisar cenários. Então, por exemplo, eu tenho esses dados que me representam esse comportamento. Se eu colocar casos chegando de forma mais rápida nesse cenário, ou o atendimento mais rápido nesse cenário, tipo colocando 2 atendentes lavando o carro, eu vou ter outro comportamento completamente diferente. E a simulação nos permite isso, fazer essas análises. Então, se eu aumentar a carga, se eu aumentar os recursos, como que se comporta? Tá certo? Deixa eu até ver aqui, ó. Vou botar aqui para... Vou deixar o Arena aberto aqui depois para mostrar para vocês como que a gente faz isso depois lá no simulador. Mas o importante é que a simulação é uma ferramenta super importante para nos mostrar esses diferentes cenários, sem eu ter que desenvolver o sistema, gastar recurso com o sistema para depois verificar se ele vai funcionar. Tá? Ou para mim dimensionar a quantidade de recursos que eu preciso no determinado sistema. Digamos que vocês precisam, sei lá, fazer um planejamento de quantos servidores vocês vão colocar num ambiente para atender, sei lá, 10 mil usuários. É um cenário. Se essa empresa crescer de 10 mil para 1 milhão de usuários, o que vocês vão fazer? Qual é a proporção disso? Como vocês vão dimensionar? Não, se crescer, eu vou ter que fechar a empresa porque eu não vou ter recurso? Não. Tem que conseguir dimensionar a quantidade dos recursos que vocês têm atendem àquela demanda e conseguir projetar cenários futuros e o que precisa agregar de valor para aquilo lá crescer de uma forma que não faça vocês perderem desempenho. Porque se vocês, por exemplo, estiverem lidando com servidores para a web, nenhum cliente quer perder serviço ou acesso. Então, eu vou fazer um portal que vai atender, sei lá, 1000 usuários, e daqui a pouco, se esse portal começa a ter mais gente, aumenta em escala, eu não vou conseguir aumentar a minha quantidade de clientes porque eu não tenho recurso, porque eu não previ banco, porque eu não previ servidor para processar. Então, são essas questões que a simulação nos ajuda a entender e a pensar a respeito, principalmente de desempenho, de projeções, de planejamento de capacidade, que são conceitos que vocês vão usar futuramente em algum momento. Né? Tempo de resposta, por exemplo. Né? Hoje em dia se mede como um serviço? Tempo de resposta. E muitas vezes esse tempo de resposta, se o servidor está sobrecarregado, ele não responde, por quê? Porque ele caiu e ele não consegue atender todo mundo. O que acontece lá na entrega de declaração de imposto de renda, na véspera da entrega? Eu corro o risco de não conseguir entregar. Por quê? Porque o sistema funciona muito bem até que todo mundo resolve acessar ao mesmo tempo. Quando todo mundo tenta acessar ao mesmo tempo, o negócio cai. Não tem o que fazer. Por quê? Porque o recurso é físico. Eu tenho uma quantidade que eu consigo atender. Então, essas projeções servem para isso. Daí, o que eles fazem? Eles aumentam ou melhoram o processo? Não, é porque eles sabem que é uma demanda temporária. É só no dia da entrega que vai correr o risco de cair tudo. Então, eles não aumentam muito o recurso. Por quê? Porque não aumentam muito a quantidade de contribuintes. Mas, naquele dia da entrega do imposto de renda,
já manda um aviso, não deixe para a última hora, porque pode ser que tu não consiga entregar. Mas existem outras questões ou outros sistemas que muitas vezes precisa aumentar em escala, que não tem o número de recursos de contribuintes, tem, sei lá, a possibilidade de todos os usuários na internet de ser teus clientes. Olha lá, Instagram, 90 milhões de usuários no Brasil. 90 milhões de usuários. É o usuário que não termina mais. Só no Brasil. Então, vocês pensam, pô, a infraestrutura para atender as demandas tem que ser grande. Tu acha que o cara vai deixar de atender mais 10 milhões de usuários por causa que ele não tem infraestrutura? Não, eles têm que pensar em infraestrutura o tempo todo. Porque se ele não pensar em infraestrutura, ele vai perder esses clientes, daqui a pouco chega uma ferramenta nova, aquela ferramenta é muito mais legal, não cai, eu consigo armazenar tudo que eu quero, eu vou para lá. Hoje em dia, né, esse negócio de empresa, de aplicativo, está me dependendo de um dedo. Passou o dedo, já escolheu o outro. Tá? Então, essas questões de desempenho são importantes para vocês entenderem todo esse universo, toda essa questão de escala, fazer projeções, pensar, né? Quando for pensar no desenvolvimento de um sistema, como é que vai armazenar. Agora, vindo a internet das coisas, por exemplo, poxa, não tem onde armazenar aquela montoeira de dados. Eu preciso de um sistema de nuvem. Porque, pensa, são vários sensores coletando dados, jogando esses dados para onde? Direto para a nuvem também não pode. Então, a gente tem que ter toda uma infraestrutura que tem que ter uma parte que vai processar esses dados para depois mandar para a nuvem, porque não tem como mandar todos os dados para a nuvem de uma vez só. É humanamente impossível pensar num sistema que vai jogar tudo na nuvem. Porque vai faltar nuvem. Cada segundo coletando dados de todas as pessoas. Que tamanho de armazenamento eu preciso ter? Então, todas essas questões a gente vai pensando, e aí com essas análises de desempenho que a gente faz aqui, nem sempre são em sistemas computacionais, mas servem para a gente entender processos, para a gente entender sobre desempenho, para a gente entender o que é o papel desses recursos, o que é o papel de um processo em si, como que ele funciona, como que isso tudo gira em torno aí da parte computacional. Por que a gente faz muitos exercícios com sistemas que não sejam computacionais, mas por fins didáticos, e porque vocês estão, alguns não estão, mas essa disciplina ela é da quinta fase. Então, tipo, eu não posso chegar aqui e jogar para vocês, sei lá, vamos analisar o desempenho do roteador XYZ, porque daí eu vou quebrar metade dos coleguinhas, porque não chegou nem em rede, que o cara vai querer saber analisar roteador. Então, a gente simplifica bastante, e aquele ponto ali que também no início eu falo nas aulas, da gente se abstrair de detalhes. Então, simulação tem muito disso. A gente tem que fazer uma abstração monstra dos detalhes, porque senão a gente não consegue recurso para simular. Porque cada detalhe que a gente coloca na simulação, ela vai implicar numa demanda maior de recursos. E aqui a gente usa um simulador bem educacional, mas ele é usado no mercado também. Mas, por exemplo, se vocês forem daqui a pouco querer fazer uma simulação de, por exemplo, protocolos de redes, que é um simulador que se chama Omnet, aquele protocolo ali, aquele simulador ele é muito mais complexo. Muito mais complexo. Apesar de ter um monte de biblioteca, vocês conseguem fazer um monte de coisa, ele é muito mais complexo, apesar de que ele permite que vocês façam modificações em, eu acho que é Java. Eu acho que eu não me lembro, não, C++. Permite vocês fazerem as modificações em C++, os protocolos e executar simulações, quer dizer, ele dá um universo muito maior para vocês. Mas ele é um simulador para protocolos de rede. Né? Então, ele tem assim, muito específico, que é o que é mais utilizado nos mestrados, doutorados, aí, para o pessoal comprovar as mudanças de protocolo, mas é muito difícil de eu conseguir usar aqui, porque ele não é nada didático. Então, tipo, vocês estão começando com os conceitos, daí eu chego aqui com uma ferramenta super, tipo, chego aqui para dar uma Ferrari para vocês dirigir, e aí vocês dizem, mas eu nem tirei a carteira. Fazer uma analogia bem boba, assim, mas é mais ou menos isso. Então, a gente trabalha com um simulador que é um pouco mais simples, apesar de ele também permitir
simulações mais complexas, tá? A gente trabalha com a parte mais básica, mas eu vou dar até um exemplo para vocês. O professor Rodrigo, que era o professor substituto alguns semestres atrás, ele usou o Arena no doutorado dele. Ele fez toda a simulação do doutorado dele com base no Arena. Então, a gente tem até um artigo escrito, publicado numa revista, que ele mostra lá os processos dele em cima do Arena. Então, não é uma ferramenta assim tão básica e educacional, tá? Então, para aqueles que quiserem depois se aperfeiçoar e fazer processos mais complexos, ela permite também, tá certo? Mas aqui que a gente analisa mesmo são cenários. Ó, quem estava falando das fórmulas? Essa aqui é o formulário básico para simulações. Era o Miguel, né, Miguel? Quando eu estou analisando a simulação, qualquer simulação mais simples ali, porque assim, processo simples para nós é assim, tenho uma chegada de entidades, tenho que vai acontecer alguma coisa com o recurso, que é o processo, e tem a saída. Essa é a nossa simulação mais básica, tá? Eu vou poder, se eu calcular essas 4, 5 coisinhas aqui, eu já tenho uma noção do desempenho do sistema. Eu consigo ver se eles estão esperando na fila, eu consigo ver se tem probabilidade deles ficarem em fila, eu tenho ali como calcular a probabilidade de tempo livre do operador, tenho uma ideia do tempo médio de serviço e do tempo que as entidades estão gastando no sistema. Então, assim, isso aqui são as estatísticas básicas para vocês conseguirem avaliar qualquer um desses modelinhos que a gente vai trabalhar aqui. Depois, lá na ferramenta, no Arena, vocês vão ter um relatório com tudo isso e muito mais, um monte de estatística que a gente nem usa as estatísticas todas. Ele vai calcular isso tudo, tá? Mas aqui, enquanto a gente estiver trabalhando com a simulação manual, vai ser isso aqui o máximo que vai ser pedido, tá? Ali, o tempo livre ou o tempo de ocupado, que a gente calcula praticamente da mesma forma. Um é o complemento do outro. Sempre ali, quando eu falo em probabilidade, ou tempo livre, ou o tempo que ele ficou ocupado, vai ser sobre o tempo total simulado. Como é que vocês acham o tempo total simulado? Nesse caso aqui, qual é o meu tempo total simulado? Ó, é quando eu terminei de atender o último cliente que chegou. Esse é o nosso ponto de parada da simulação. Se eu te dei 15 clientes, vocês vão atender todos e vão ver quando é que acabou a simulação. Se eu disse para vocês, simulem por 180 minutos, vocês vão simular até ir chegando o cliente que fechar os 180 minutos. Mas o que vocês vão cuidar é o tempo de saída do... Aqui, ó, tempo final do relógio, no caso, mas é o final do tempo de atendimento. Aqui que vai estar o relógio de saída de vocês. Tá? Então, eu posso listar uma quantidade de clientes ou posso pedir para vocês fazerem, simule por tanto tempo. Lá no simulador, o nosso processo de parada, porque a gente não sabe quantos vão entrar no sistema, geralmente é o tempo para simular. E aí vai ter assim, simule por 480 minutos, simule por 8 horas, simule por 12 horas. Isso vai ser a condição de parada que a gente coloca lá dentro do simulador, tá? E é esse tempo aqui que a gente calcula lá na estatística. Por que fila, tempo médio de serviço e tempo de ocupação me dá uma análise de desempenho? Porque são as métricas que eu tenho para medir. Ó, 15 clientes atendidos. Qual foi? Se em 15 clientes atendidos, sei lá, 10 ficaram em fila, meu sistema tem problema? Então, essas informações, elas servem para a gente pensar.
Bom, nesse caso aqui, quantos ficaram em fila? 2 ficaram em fila. Então, de 15 clientes, 2 pegaram fila. Tá bom o desempenho, né? Não preciso botar mais um operador. Se eu tenho muita gente ficando em fila, quer dizer que o tempo do serviço está muito alto. Aí eu preciso colocar mais um operador. Porque senão eu vou perder os clientes. Porque ninguém vai ficar esperando na fila a vida toda, né? Eles chegam para ser atendidos, por exemplo, numa lotérica, ou para lavar o carro de vocês vão esperar, se tiver 10 pessoas esperando na fila? Não, possivelmente vocês vão procurar outro lugar para ir. Então, aquelas estatísticas ali servem para a gente ter uma ideia assim, do funcionamento. E essas são as coisas que a gente observa: fila, tempo de atendimento e ocupação do servidor. Isso vai me dizer se o sistema está operando bem, quando eu tenho mais de um processo, eu consigo verificar se tem gargalo naqueles processos. O que é um gargalo? Afunilou um monte de gente na fila e o recurso está indo bem devagarinho. Ele está demorando muito para atender. Aí vai acumulando uma fila, sei lá, fica 10 processos esperando. 10 entidades na fila esperando para passar num determinado processo. Opa, ali tem problema. Porque se é ali que está formando fila, eu tenho que botar o meu olhar para fazer alterações ali. Porque aquilo ali não está funcionando muito bem. Então, esses parâmetros servem para vocês terem uma ideia do funcionamento e do desempenho do sistema. Com relação às fórmulas, Miguel, qual era a dúvida maior? Era realmente identificar ali o tempo livre de espera, tempo total de simulação. Tá. O tempo livre de espera é aquele tempo que vocês contabilizaram lá na tabela, tá? Eu estou botando essa tabela aqui porque ela está pronta e a do outro exercício eu teria que abrir aqui para a gente não perder tempo, tá? Mas, geralmente, os tempos livres, por exemplo, aqui, ó. O primeiro cliente chegou lá no 15, tá? No 15. Até chegar o primeiro cliente, digamos que o meu relógio começou no 0, ele não estava atendendo ninguém. Então, eu suponho que ele estava livre. Então, eu vou contabilizar 15 para livre. E o livre é assim, enquanto ele não está lavando o carro, ele está livre. Não tem se o cara foi tomar cafezinho, se o cara foi dar uma voltinha, se ele foi no banheiro. Abstrações a gente evita, né? Aumenta a abstração, o cara ou ele só lava carro, ou ele está fazendo nada. São os dois estados do recurso, que seria aqui o lavador de carro, tá? Então, eu vou contando. Se ele não está lavando o carro, ele está livre. E a gente vai registrando ali. Por que a gente vai registrando livre? Porque o tempo ocupado eu tenho no tempo do serviço. Se vocês somarem o tempo do serviço, tem que dar o complemento do livre. Faz sentido? Quanto que deu lá o tempo? Cadê o tempo do serviço? Se eu somar toda essa coluna de serviço aqui, tem que ser o complemento do livre. Nota aí, porque isso aí não está nas transparências. Então, eu tenho que ter o tempo total do atendimento do serviço menos o tempo final da simulação, eu vou ter o tempo livre. Quem vai ditar, então, o tempo total é o total ali do período de simulação. É quando saiu o último cliente do meu sistema. Tá? E aí vocês vão fazer as estatísticas todas em cima desses valores ali. Lembra que isso aqui é um cenário. Se eu modificar o tempo das chegadas ou os tempos de atendimento, vai mudar completamente o cenário. Porque são as nossas duas variáveis aleatórias. E aí está o negócio do determinístico, não determinístico. Então, a gente trabalha com não determinístico, porque eu não sei que tempo que eles vão chegar. E aqui a gente está iniciando esse entendimento, começando a entender um pouquinho sobre isso. Parece que está todo mundo chegando ali nos mesmos tempos, mas é só para vocês entenderem primeiro como é que funciona essa simulação manual,
contar e fazer essas estatísticas para depois a gente dificultar um pouco e entrar nesse processo ali de como é que chega naqueles valores ali a partir do nada. Digamos que vocês têm que contabilizar, fazer uma estimativa do tempo de chegada numa lotérica no dia, sei lá, no dia do vencimento dos boletos, dia 10. Vocês têm que contabilizar todo mundo que entrou na lotérica. O único jeito de vocês fazerem uma estimativa é saber que distribuição que está seguindo aquilo ali, que possivelmente vai ser uma exponencial, né? Porque dia 10 vai todo mundo para a lotérica. Vocês vão ter que anotar. Vocês têm que ir lá e coletar a amostra. Vai ficar lá paradinho na porta, fazendo quadradinho, para ver quantas pessoas entram na lotérica naquele dia. Por quê? Porque não existe um parâmetro, não existe um determinístico que diga no dia 10 entram 1.000 pessoas na lotérica. Então, a única forma de vocês terem esses dados para se aproximarem da realidade é fazendo a amostragem e distribuição em cima de amostragem, tá? Mais alguma dúvida com relação a fórmulas? Não? Tá? Aqui, então, a gente tem os cálculos ali, né, de quanto que deu do exercício. No exercício que vocês tinham, aqui a única coisa que eu queria observar aqui para vocês, que aqui os tempos de chegada, eles são crescentes. Então, aqui já é o meu tempo do relógio. Se eu dou tempos para vocês entre as chegadas, quando tem aquele TEC, vocês vão ver que às vezes na tabela bota TEC, é tempo entre as chegadas, ou seja, são meus tempos absolutos, sem estar acumulando os valores. Essa tabela aqui, foi um exercício que eu peguei no outro professor, ela já tem ali um cálculo, ela começa no 6, ela vai para o 24, quer dizer, ele está crescendo os valores. Então, ali já é o relógio. Então, é só isso que vocês têm que observar quando vocês vão fazer no manual. Se são tempos entre chegadas, vocês vão criar a coluna relógio. E quando os tempos estão acumulando já, vocês já consideram ali direto. Já seria o relógio, tá? Por que o tempo do relógio é importante? Para vocês saberem quando é que é o final da simulação. Certo? Então, aqui vocês já têm ali os tempos que vão crescendo, então é o que indica o relógio, e aí teria que fazer só a tabela. A saída de cada um desses processos, né, é a entrada do outro. Então, em alguns semestres atrás, os alunos ficavam perdidos, mas é a chegada do segundo processo. Não, o processo está dependendo do outro. É como se eu tivesse... até coloquei uma figurinha do Word lá para vocês, talvez isso tenha dado uma confusão também, mas era para vocês entenderem como é que funcionava esse processo aqui. É um processo que eu tenho 3 etapas e todas as etapas são independentes. Vai ter uma hora na modelagem que a gente pode ter processos que dependem um do outro, ou que o recurso faz 2 tarefas dependentes. Aí eu vou passar numa etapa, ele vai fazer uma tarefa, vai fazer a segunda tarefa e só vai liberar o recurso quando sair do processo, sendo que uma depende da outra. Nem sempre a gente vai ter só processos paralelos, independentes, que nem está aqui nesse exemplo, tá? Isso aí. Normalmente, esses são os exemplos mais simples, quando a gente tem processos independentes. Como é que eu sei que os processos são independentes? Porque o recurso é único para cada processo. Eu tenho o recurso professor, tenho o recurso o atendente da reprografia e tenho o recurso atendente da biblioteca. Se na reprografia quem fizesse fosse o professor, bom, aí ele era um recurso para 2 processos. Aí ele não ia ser independente, ele ia depender do professor terminar de atender o aluno para poder fazer a reprografia, que não é o caso aqui, tá? Então aqui vocês têm 3 processos independentes e sempre observar o recurso. Você tem um recurso para cada processo, então eles são independentes e eles vão ter filas independentes também.
Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 processos, 3 filas e 3 recursos, todos independentes, tá? Então, eram essas questões mais que eu queria falar. E se vocês quiserem tentar fazer essa outra tabela que eu não pedi, mas é mais como exercício, para vocês entenderem essa questão do tempo que ele fica livre, do tempo que ele fica ocupado, que seria um controle de dentro do simulador, na verdade, vocês podem fazer, tá? Mais como exercício para entender, assim, o recurso, hora está livre, hora ele está trabalhando. Mas aí façam também só para a primeira tabela ali do professor, senão vai dar um monte de tabela e vai acabar dando um nó na cabeça de vocês. Tá certo? Dúvidas até aqui? Deixa eu ver se eu abro aqui um negócio no vocês. Ixi. Ninguém tem dúvidas? Só nós que estavam pendentes? A Arena botou tudo e ficou meio perdida de vez em quando. O pen, ele não está abrindo. Ah, tá aí. Quem que botou aqui no chat? A professora já te deu minhas dúvidas de classificação. Ah, obrigado pelo feedback, Ian. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês aqui a ferramenta. A gente tem que falar do trabalho ainda antes de eu encerrar a aula, tá? Essa aqui é o Arena. Então, aqui tem um exemplo de um... Esse processo aqui não é tão simples, tá? Mas é um exemplo aqui do processo. A gente modela ele todo com esses bloquinhos, tá? Então, cada processo são essas caixinhas, que são os retângulos, na verdade, que tem uma barrinha em cima, e são os processos com fila. Então, aqui os tempos de chegada, ó, só para vocês terem uma ideia, que a gente não precisa se preocupar com... A gente tem que dizer o que vai utilizar, então qual a distribuição. Porque o próprio simulador já tem ali uma série de distribuições. Vocês podem ver aqui, ó, onde está o cursor. Ah, mas para você não aparece cursor, né? Tá, onde tem ali expression, é porque quando eu abro, acho que para vocês não aparece. Ali, onde está azulzinho, abre uma série de distribuições que o Arena suporta. Então, aparece normal, triangular, uniforme, Erlang, beta, gama, e assim vai. No enunciado, normalmente, dos nossos problemas, a gente já vai ter esse dado. Já vai saber se é uma exponencial, se é uma normal. Ou, no máximo, quando vocês tiverem que fazer diferentes cenários, vocês vão ter que escolher diferentes distribuições para testar o funcionamento do sistema. Tá? Mas já vem tudo ali. Então, a gente não vai precisar se preocupar muito com isso. Mas a gente tem que entender de onde que saem essas informações. Ou mesmo quando vocês forem analisar um sistema real e precisarem de dados, vocês saberem onde é que vocês têm que buscar para resolver o problema, tá? Mas o simulador, ele tem essa cara, essa é a versão nova do Arena ali, que é para o Windows 10, né? Tinha uma versão anteriorzinha que era mais simplesinha. E a gente acaba usando, então, os recursos básicos, né? Para fazer os nossos exercícios aqui. Quando a gente manda esse negócio simular, e ele é muito rápido, os exemplos são sempre, não são exemplos muito complexos. Deixa eu ver quantas interações eu estou fazendo. Tem uma barrinha da velocidade. Ó, mandei simular, simulou por alguns minutos. E aí,
essa forma de apresentar aqui no Meet, ela às vezes fica trocando de... Para poder mostrar para vocês. Vai de novo. Ó. Então, esse aqui é o relatório. E aí, todas aquelas estatísticas ali que vocês ficam calculando estão aqui no meio. Então, vocês veem que são muito mais estatísticas que ele vai nos dar para a gente poder analisar as nossas respostas. Então, esse processo de entender as tabelas, de aprender a calcular aquilo ali, é mais didático para vocês entenderem, para depois chegar aqui e olhar para esse monte de coisa que está nesse relatório e vocês conseguirem entender. Então, só para vocês verem aqui, rápido. Deixa eu pegar aqui, ó. Por exemplo, quantas entidades chegaram nesse período ali? 472. Isso aqui é um sistema de um supermercado que tem que contabilizar os itens que a pessoa compra usando caixa rápido e caixa normal, tá? Então, cliente comum, o tempo que ele ficou na fila. Então, vocês vão ter aqui. Caixa rápido, total de espera na fila. Então, por exemplo, essa aqui é a estatística do número médio de itens que pegaram fila nesse período da simulação. Então, eu tive no máximo 10, e em média eu tive 2. No caixa comum, 1,5 ficou na fila, no máximo 10 também. E aí eu consigo também contabilizar, por que não está ali? O tempo de espera nessa fila. Então, a gente hoje, ali com aquela simulação manual, a gente só está fazendo o tempo médio de fila, né? Aqui eu tenho caixa rápido, tempo de espera na fila. Então, em média, 2,7. No máximo, ele esperou 16 minutos. Das 523 entidades que passaram nesse caixa. Então, essa ferramenta, ela nos permite fazer umas análises de cenário com muito mais entidade, se a gente fosse fazer uma tabela manual. Então, a gente no manual faz com 15, 20 no máximo. Aqui a gente tem essa possibilidade de ampliar essas análises de cenário, tá? E aí o caixa comum, vocês têm ali o tempo médio de espera na fila, tempo máximo. Ó, cada coluninha dessas aqui diz mínimo, máximo e o total de observações que passaram. E o tempo que foi simulado está aqui em cima, ó, 720 minutos. Então, esse aqui é o tempo de parada que está especificado lá no modelo. Eu criei um modelo e botei um tempo de parada lá. Eu não sei quantas entidades vão passar nesse meio tempo. Eu não consigo dizer assim, simule por 1.000 unidades. Até posso modelar e dizer, eu quero ver 1.000 entradas. E aí o sistema vai trabalhar com 1.000. Quando chegar na 1.000, parou o processo. Atendeu as 1.000 e vai contabilizar e me dar os resultados também, tá? Mas a gente pode fazer essas duas formas de analisar e parar. Vamos falar um pouquinho do trabalho? Vão instalando o Arena. Eu acho que ali no Moodle eu tenho o site. Era o Matheus que estava com dúvida no Arena, né, Matheus? Deixa eu ver se eu já liberei, senão eu libero. Acho que está semana que vem. Onde é que anda o Arena? Deixa eu botar o link. Peraí. Ó, nas próximas semanas eu devo colocar lá para vocês, tá? Mas se vocês já quiserem ir dando uma olhada, eu coloquei no chat, é esse link aí, tá, Matheus? Para baixar o Arena. Aí vocês têm que fazer o cadastro ali como estudantes. Em algum lugar vai aparecer. E eles mandam o link para vocês baixarem depois. Vamos ver o trabalho. Dúvidas até aqui? Um dia que eu tenho que dar 2 aulas, uma seguida depois da outra,
A garganta sofre, coitadinha. Ah, olha só. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Acho que tinha aberto o trabalho, não sei onde é que eu botei. Acabei de novo. Ali no Moodle, na quarta semana, tem umas dúvidas do semestre passado. E aí tem todo um descritivo de dúvidas, de algumas coisas que foram discutidas na aula, fiz tipo uma transcrição das dúvidas. E eu mantive no finalzinho da quarta semana ali, tá? Se vocês quiserem dar uma passada, é um PDF com anotações, dúvidas e discussões. Dei uma lida ali que às vezes esclarece alguns outros pontos aí que vocês possam ter ficado com dúvida com relação à nossa matéria. O trabalho. Trabalho em duplas, tá? Por favor. Ai, não quero fazer em dupla, professora, eu quero fazer individual. Pode ser feito individual, mas a preferência é duplas, tá bom? Até porque dupla ajuda, na verdade, quando a gente vai organizar a apresentação. Porque esse negócio de online, normalmente o pessoal apresenta durante a aula síncrona, tá? Então, vão ter duplas apresentando, ou individuais apresentando segundo e quarto. Quando a gente, se eu disser assim, todos façam individual, eu vou ter que sortear para ver as apresentações. Se a gente fizer em dupla, eu vou ter no máximo 10 trabalhos ali para a gente organizar as apresentações e a gente consegue em 2 aulas vencer esses 10 trabalhos. Então, faça um esforcinho aí para fazer em dupla, ok? Mas se não tiver jeito, não gosto de fazer trabalho em dupla, apesar de que no mundo corporativo vocês vão ter que trabalhar com as outras pessoas, né? Vocês não acham que vocês vão trabalhar no mundinho de vocês a vida inteira. Mas, enfim, tentem fazer com duplas. Se vocês acham que realmente não tem como, que prefere fazer individual, faça individual. É um trabalho de implementação da parte de métodos de números aleatórios, tá? Então, vocês têm aqui toda uma pesquisa para fazer e o que é para ser feito. Eu coloquei numa descrição. E vocês precisam escrever, então, depois um artiguinho com relação ao que vocês fizeram. Que é um relato do que vocês pesquisaram, do que vocês executaram, do que vocês implementaram, qual foi os resultados que vocês obtiveram, para 2 métodos. Então, um método, vocês vão fazer, podem escolher um que já existe, então só implementar. Deve ter vários no GitHub já pronto, mas tenta executar, tenta ver, tenta ajustar como está pedindo aqui na descrição, tá? E o segundo método, vocês vão criar um método, por isso que é legal fazer em dupla, porque daí vocês conseguem discutir, ter ideias talvez mais interessantes discutindo em dupla do que fazendo individualmente, certo? Então, um método é um dos métodos clássicos e o outro método vocês vão propor um método de geração de números aleatórios. Esses números aleatórios, a importância deles é o quê? Aquela função random que vocês usam normalmente, ela tem como base uma formação de números pseudo-aleatórios. A única coisa que tem que cuidar é que quando esses métodos são desenvolvidos e a semente para gerar os números aleatórios é muito pequena, o método ele vai se repetir numa sequência. Então, ele vai ter, sei lá, vai ter umas 20 instâncias de valores aleatórios e depois ele vai repetir a mesma sequência. Tá? Então, é isso que vocês têm que cuidar quando forem propor algoritmos ou pensar no algoritmo aleatório. É cuidar para porque normalmente eles vão ser uma função que vai se repetir depois de algumas instâncias. Por isso que naqueles métodos mais clássicos existem
sementes com valores super altos, assim, que é para garantir a aleatoriedade, que não dê sequência naquela geração de números. Nas nossas aplicações aqui, isso não vai acontecer. Mas vocês pensem que vocês um dia vão estar desenvolvendo um sistema que precisa gerar números aleatórios, sei lá, a vida toda. Para várias instâncias de várias atividades. Para ter, assim, essa aleatoriedade garantida em um determinado momento, a função tem que ser super bem pensada. Para que ela não se repita e esse número não deixe de ser um número aleatório e passe a ser um número que faz parte de uma série. Tá? Eu não sei se vocês já leram o que é o trabalho. Vocês já tinham olhado. Vocês têm dúvidas com relação ao trabalho? Querem organizar as duplas agora ou vocês ficam de organizar e me avisam lá no fórum? Oi, pessoal. Eu sei que está na hora do almoço, que vocês já estão com fome. Miguel está me escutando desde as 8h20 da manhã, já não aguenta mais a minha voz, está com a rachada. O que vocês querem fazer? Querem olhar com calma, tentar organizar as duplas? Ficamos de organizar. Tá, então eu vou abrir um chat. E aí vocês respondem lá no fórum. Por que tem que responder no fórum? Porque daí eu consigo organizar a apresentação. Esse trabalho, ó, é para dia 6 de dezembro. 6 de dezembro está aí, né? Então tem que ser agilizado uma vez e começar a fazer. Esse aqui é um daqueles trabalhos que vale nota. Eu vou selecionar algumas implementações do semestre passado, do vídeo, que a gente tem as apresentações. Na verdade, se vocês entrarem no meu YouTube lá, vocês vão ver todas as apresentações de todas as outras turmas, tá? Porque está tudo no meu YouTube. Apesar de que eu boto não listado, eu acredito que se vocês entrarem no meu perfil, vocês conseguem ver. Mas eu vou selecionar alguns dos trabalhos e colocar aqui para vocês verem, tá? Nos semestres anteriores, eu pedia 2 métodos clássicos. Então, agora eu estou modificando o trabalho porque vocês vão escolher um clássico e um que vocês vão propor. E aí vocês vão pensar em alguma coisa para gerar um número aleatório diferente a partir dessa pesquisa inicial aí que vocês vão fazer. Tá certo? Dúvidas aqui? Vamos fazer check-out, então. Quem já souber a sua dupla e quiser falar aqui no check-out, fica à vontade, que daí eu já anoto, tá? Eu sei que vocês já ficam aí no WhatsApp, já conversando. Tá bom, fazer junto, tá? Então, se não temos mais dúvidas, possivelmente a nossa próxima aula seja dia... Deixa eu ver aqui. 29? Pode ser uma segunda-feira? Ó, o Matheus já tem L dupla. Tá? Previsão de ter aula, então, dia 29. Se eu sobreviver, porque me inscreveram numa prova de bicicleta aí de 200 quilômetros. Se sobrar alguma coisa da professora, dia 28. Dia 29, a gente tem aula assim, então. Talvez não sobe nada da pessoa, mas vamos lá. Viver se desafiando. Check-out, então. Depois da aula de modelagem, eu vou almoçar. Vou estudar. Quem começa? Vai, Gabriel. Ô professora. Oi? Quem? Fala, Matheus. É eu. O trabalho vai ser para qual dia mesmo? Dia 6. Quero anotar aqui na minha agenda. Tá ali na fichinha. A entrega é dia 6. Aí a apresentação é naquelas semanas ali, tá? O trabalho entregar é o artigo, né?
Isso aí. E a apresentação não precisa fazer PowerPoint não, tá? Pode mostrar ali a implementação, apresentar o artigo de vocês, não precisa ter o trabalho de fazer uma apresentação, tá? Mas se você quiser fazer uma apresentação, assim, bem bonitinha. Se quiser, assim, como vocês se sentirem melhor. Tem gente que gosta de apresentar com apresentação. Bota a apresentação. E tem gente que não gosta de fazer a apresentação. Então, o que tem que entregar é o artigo, e aí dia 29 a gente já tem que ter alguma coisa engatilhada, tá? Na aula do dia 29 nós vamos conversar principalmente o andamento do trabalho, para ver se dia 6 está todo mundo mais ou menos engatilhado para entregar. Certo? Certo. Tá, então dia 29 já tem que estar o grupo organizado, já tem que estar começando a implementação. De repente, se já implementou, já vai estar escrevendo o artigo, porque a parte mais difícil vai ser escrever esse artigo aí. Porque implementar, vocês implementam 2 toques, os algoritmos são... Gente, esses algoritmos são mais velhos que eu. Tirando aquele ali inovador que vocês têm que apresentar, aí dia 29 é um bom momento para vocês pensarem assim, olha, prof, a gente vai fazer um algoritmo assim, assim, assado, isso é inovador, isso é diferente, isso serve, isso não serve. Ou se vocês acharem melhor, a gente pode fazer essa reunião antes. O que vocês acham? Para ver a inovação aí que vocês pensaram. Querem antes? Porque dia 29 é uma semana antes de entregar, né? Dia 6 já é a segunda seguinte. Nossa, esse calendário está muito curto. Quando eu vejo, acabou o ano. Ó, a gente pode fazer ou dia 24, que é quarta-feira que vem, uma rodada para ver se vocês já se organizaram, já sabem que algoritmo vai implementar, e daí vocês já assistiram essa aula de geração de números aleatórios, e aí vocês já vão ter se organizado. Querem? Ou querem dia 29? Por mim, pode ser dia 24. 24, então? Tá. Então, dia 24 a gente faz uma rodada só do trabalho. Eu vou fazer uma aula de redes das 9 às 10, e aqui a gente pode fazer das 10h30 às 11h30, mais ou menos, assim, só para tirar dúvidas e falar do trabalho. Certo? Tá, beleza. Então, organizem-se até lá, assistam essas aulas ali de números aleatórios. Eu vou tentar colocar esses vídeos dos trabalhos ainda até sexta, tá? Eu tenho que só selecionar ali, ver quais que estão as apresentações, assim, que estão mais legais, porque são os vídeos da aula, então são vídeos super longos. Se eu conseguir cortar, assim, pequenas apresentações, vai ficar mais legal. Então, eu vou tentar fazer isso até sexta, sábado. Tá certo? Então, vocês terem uma ideia. Gente, então, o check-out é depois da aula de modelagem, eu vou almoçar. Gabriel, é você. Eu vou, depois da aula, ajudar minha mãe e depois almoçar. Ah, manda um beijo para ela. Tá bom. Miguel. Depois da aula de modelagem, eu vou almoçar e vou ter que estudar para uma prova de amanhã. Ui, Miguel, de novo. Putz, tem a prova de sinais que saiu. O Fabrício! Então tá, passa Legal pra que Júlia. o cara tá preparadaço, né? Porque, tipo, pra lembrar agora, deve estar bem. Pense, o Fabrício vai ficar um ano fora. Eu só senti saudades do Fabrício. Passa pra quê, Miguel? Passou pra mim? Passa pra Julie? Vai, Julie, toca. Eu vou almoçar, espero conseguir dar uma cesteada ainda, porque essa chuva tá muito boa pra dormir. E depois eu vou estudar. Passa para? Eu passo para o Matheus Francisco. Alô, Matheus. Ixi, acho que o Matheus Francisco está só de cor presente, roupa de ligação presente. AFK. Como é que é, Gabi? AFK. Away of Keyboard. Essas mães de jogo. Essas mães de jogo. Então, já que o Matheus não nos respondeu, passa pro... Vai, Felipe.
Depois da aula de modelagem, eu ia na academia, mas tá chovendo muito, então eu vou dar um migué hoje e vou almoçar. Tudo bem. Miguel já foi, Lencina já foi, Júlia já foi. Levanta Pro a mão quem não falou Antônio. ainda. Passar pro Antônio. Beleza, então, depois da aula de modelagem, eu vou almoçar e depois eu tenho que fazer lista e trabalho de cálculo 4. Ui! É. Bom dia de chuva. Ai, tu tá em Araranguá, Antônio? Ah, não. Eu não moro no momento lá por causa da pandemia. Ah, então tá, porque aqui tá chovendo. Esse pessoal que tá falando que tá chovendo é porque tá em Araranguá. Porque Araranguá, quando chove, eles não têm muitas opções, sabe? Passa pra quem, Antônio? Eu passo para Heitor, então. Alô, depois da aula de modelagem eu vou almoçar, provavelmente, e depois continuar fazendo a prova de sinais. E é isso. Depois Beleza. jogar, provavelmente. E eu Passa vou pra passar, quem? vou passar Vai chamar os colegas ali. Ricardo. Tem 3 colegas de mãozinha levantada ali. Os Ah, que não estão de mãozinha levantada, acho que também não. Tem uns que nem abriram a boca hoje. Então, away desde que entraram, Gabriel. Vai, Ricardo. depois da aula de modelagem, eu vou almoçar para depois assistir vídeo, fazer exercício de cálculo, para depois fazer a prova de sinais. Tá foda. O Ibope hoje é sinais, né? Maurício e Fabrício podem ser duros. Como é que é? Maurício e Fabrício podem ser duros. Ô, Matheus Francisco, agora que você levantou a mão, a Júlia já tinha te chamado, ela tava, como é que é? Away. A Julie me sacaneou nessa aí, eu tava bem na cozinha na hora, eu só vi ela me mandando mensagem. Foi lá botar o arroz para cozinhar, né? Era café mesmo, tá difícil. Era café. Então tá, depois da aula vai fazer o quê? Depois da aula, padrão aí almoçar, né? Mas depois vou estar sofrendo com o cálculo 4. Até meia-noite. O cálculo 4 é o Fabrício? É o Maurício? Maurício. Coordenador e subcoordenador de vocês. Uhum. Até o dia 10 de dezembro. Depois pega o bastão para mim. Aí sim. Mas aí eu passo agora pro Rony. Rony. Acho que sou eu. Primeiro, parabéns, professora, pela coordenação. Quase que os pêsames, né, Rony? Mas tudo bem. Vamos Tô brincando. Não, aí longe de você agora. É brincadeirinha. Depois eu vou almoçar e depois tem que fazer o trabalho de cálculo 4 também. Todo mundo. Eu acho que eu devia fazer aqui um inbox, assim, quem ainda mais, cálculo 4, sinais. Chama quem, Rony? Chama um colega ali para nós nos despedirmos. Chama o Ian. Depois da aula eu vou almoçar e depois vou pro trabalho, mas quando eu voltar do trabalho eu também vou ter que fazer trabalho de cálculo 4. Então é isso. Chama? Tem o João e o Luca ainda. Então eu chamo o João. Agora, acabando a aula, eu vou almoçar e vou ir fazer exercício da matéria que eu tenho aula às 12h20 também. Bem, chama lá o último dos moicanos, fica o Luca. Graças a Deus já acabei cálculo 4, né? Mas eu vou almoçar e fazer a prova de sinais. Bom, para quem não está empenhado com o 4, está empenhado com sinais. Tudo faz parte. Gente querida, um bom resto de semana para vocês, bons estudos, boa prova para quem tem prova. Deixa eu parar essa gravação aqui, depois eu coloco lá essa aula.